Eu tenho só até meio-dia para falar, depois não pode mais falar, né? Gente, ontem eu comecei a falar sobre o desafio de viver em comunidade. É muito difícil viver em comunidade. Nós lá já descobrimos isso. Eu só queria fazer um adendo aqui ao que o Pavan falou, sobre o Rosário, né? A gente também já teve lá muitas experiências, né, de velórios, né, de encomendação. A gente vai nos velórios, raramente o defunto está com um terço na mão, né? Até porque hoje as funerárias, elas limparam as capelas, não tem mais nenhum, pelo menos por lá, né? Nenhum sinal, não tem água benta, não tem crucifixo, não tem Nossa Senhora, não tem nada, que elas são ecumênicas, né? Para não agredir os irmãos, né? Então eles não põem o terço também. Então a gente tem que sempre levar um terço, tirar do bolso às vezes, né? Colocar um tercinho na mão de grandes católicos que estão sendo velados, não tem o terço. É uma tradição, né? Colocar o terço na mão do defunto. E aí os olhos crescem, né? Na volta. A gente tem que ter coragem para fazer isso e é um testemunho, né? Que a gente tem feito isso. Às vezes, né, Marlice, dá o terço de estimação que a gente tem no bolso. Que é aquele que não queria dar para ninguém, aquele terço, mas dá para o defunto lá, né? Aquele terço que é a arma da gente. Bom, retomando então o assunto de ontem, nós colocamos rapidamente sobre a estrutura dos Cidadãos do Infinito, né? Que nós temos lá 3 capelas e 3 sacrários. Então, quando o Padre Francisco esteve lá na primeira passagem dele, por 45 dias, agora ele está voltando para os Cidadãos do Infinito por mais um tempo, a gente comentou sobre essa presença dos 3 sacrários, né? E ontem alguém falou aqui, né, que de Jesus saiu uma força que curava todos, né? Então, do sacrário é Jesus, sai uma força que cura todos. Estou certo? Então, se ele está aqui exposto, ou ele está ali no sacrário, está saindo uma força dele. Então, nós temos 3 pontos lá com sacrário, com Jesus presente, autorizado pelo bispo, né? Porque existe para você ter o Santíssimo, tem uma autorização do bispo. Nós temos essa autorização. Então, esses 3 sacrários, dali emana uma força sobre todos da comunidade, os que visitam e além fronteiras, né? Aqui em Itajaí tem um amigo que colocou a empresa dele do lado da igreja, porque tem o sacrário. Não sei se tem a ver, mas ele achava que do lado do sacrário ele teria mais sucesso, né? Com o negócio dele. Então, os Cidadãos do Infinito é um território eucarístico. Já ouviram essa palavra? É um território eucarístico. São 3 sacrários que, intermitentemente, emanam essa força que cura a todos, que abençoa a todos, e que essa força extrapola além fronteiras. Por isso nós temos adoração, 20 horas de adoração por semana, hoje, e queremos fazer adoração perpétua, um outro projeto. E no nosso livro, aqui o livro O Céu Reza e Canta Conosco, que Nossa Senhora deu esse nome, nós temos aqui um capítulo inteiro com textos de formação explicando a importância da adoração eucarística, o que muda na vida quando a gente faz a adoração eucarística. Porque nós sabemos que o evento mais importante da face da Terra é a Santa Missa. Se falou aqui no Rosário, né?
Mas existe uma hierarquia. Primeiro a Santa Missa, depois a adoração eucarística, terceiro o Santo Rosário. Claro que a adoração eucarística é mais difícil, né? As pessoas, até porque na pandemia estavam fechadas as igrejas. Mas se vocês prestaram atenção na Passio Domini, Jesus disse que ele aceita você fazer adoração em casa, à distância. Que você faça em casa, não tem, sem sacrário. Pensa no sacrário que está lá na sua paróquia, ou qualquer o acesso aí tem na internet, né? Várias adorações perpétuas por internet, tem. Né? Você faça a adoração que Jesus aceita, essa adoração. Essa adoração muda a vida da pessoa. Sai aquela força que cura todos, né? Que está no Evangelho. Né? Então, nós temos lá esse território eucarístico, que é uma grande graça. Então, a gente faz em rodízio, um cenáculo numa capela, na outra capela, as intercessões na outra capela, né? E vai fazendo 20 horas por semana de adoração eucarística. O nosso bispo saudoso Dom Sinésio contava que num seminário na Itália, lá tem 2 horas de adoração por dia para os seminaristas. Né? Ele disse que quem faz 2 horas de adoração por dia, uma comunidade, uma paróquia, que faz 2 horas de adoração por dia, consegue tudo o que pede a Deus. Né? Atinge o coração do Pai, né? A adoração. Que é aquele momento de silêncio que nós não conseguimos ter no dia a dia. Né? Então, naquela hora da adoração eucarística, você não precisa ir lá e rezar o rosário, o terço na frente da adoração. Escuta Jesus falar. Silêncio. Porque não temos tempo de ouvir Deus falar. E isso é uma das coisas que nas comunidades tem que existir adoração para isso. Para que uma comunidade busque a santidade, cada membro precisa buscar a santidade. E a santidade você busca no silêncio, escutando Deus falar no seu coração. Muitas vezes as pessoas estão muito preocupadas de mandar mensagem, pedir cartinha para o Cláudio, para Nossa Senhora, mandar e-mail, para perguntar até que cor vai ser o carro que eu vou ganhar, que eu vou comprar. O Cláudio já falou isso muitas vezes aqui, você não precisa perguntar tudo. Né? Eu mesmo, pessoalmente, pergunto quase nada sobre mim. O Cláudio sempre diz, tu vem com perguntas para ti. A gente tem as respostas. Se você reza, se você está em comunhão com Deus, as respostas vêm automaticamente. Você não precisa perguntar tudo. Eu sempre digo, o meu anjo me informa. Porque nós sabemos que toda a ideia que vem na cabeça não é nossa. Toda ideia que você tem, né? Ela vem de uma fonte ou de outra, ou ela vem de baixo ou ela vem de cima. A inspiração, né, ela vem, ou é o inimigo que está te sugerindo, ou é o anjo que está sugerindo, ou é o Espírito Santo. Então basta prestar atenção naquilo que vem na sua cabeça. Então muitas vezes a gente exagera fazendo perguntas para Nossa Senhora, isso, aquilo, aquele outro, pequenas coisinhas, né, que às vezes são desnecessárias. Como eu falei ontem, né, Jesus disse, amai-vos uns aos outros, né? E como eu vos amei, será que eu consigo amar o salve como Jesus me ama? Não, né? Não consigo. Aí o São Paulo disse, suportai-vos uns aos outros. Aí já é um pouco mais fácil, né? Suportai-vos. Quer dizer que é difícil a convivência. Nós temos que nos suportar uns aos outros. E não ficar murmurando o tempo todo.
E a Bíblia fala que a murmuração é a praga. Tem gente que reclama de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Que fica observando só os defeitos. Tem uma obra linda, 100%, mas tem um meio 0,05% que não está certo, mas não enxerga né? E nós somos assim, nós somos humanos, né? Que nem ontem o padre falou, é um ser humano? Ah, então está explicado. Se é um ser humano, é isso mesmo. O ser humano é imperfeito. Ele, né? Não é um anjo. Então nós temos esse problema. Porque é aquela história entre o céu e a terra, né? Tem o céu e a terra. Quem está buscando o céu são poucos. As pessoas ficam entre o céu e a terra. Então, às vezes, a gente quer ir para o céu, mas a terra puxa de volta. Então, nós estamos sempre com problema, né? Aí, do nosso lado, nossa casa, na comunidade, tem pessoas que não querem ouvir falar do céu. Nem pensar. Já vai rezar de novo. O que tanto vocês fazem lá? É que nem alguns padres falam, né? Por que construir mais uma capela se já tem um monte de igreja vazia por aí? Né? Então, entre o céu e a terra tem essa dificuldade que nós temos, de às vezes nós querer subir e puxa para baixo, né? Dá um degrau para cima e 2 para baixo. E essa luta, né, vai ser assim até o fim, né? Então, viver em comunidade tem uma definição aqui, né? Que é assumir o Evangelho em sua radicalidade sublime. Quem traduz para mim isso? Viver o Evangelho em sua radicalidade sublime. Porque aí eu consigo revelar Jesus. Eu consigo passar a luz de Jesus para as outras pessoas. Né? A gente canta, né? No canto aqui na canção Minha Mãe Maria, né? Como é sublime te amar. O que é esse sublime? Sublime é uma mistura de um amor profundo com uma humildade sem fronteiras. É uma coisa assim divina. Então eu viver o Evangelho em sua radicalidade sublime, porque se eu não tivesse esse sublime aí atrás, eu viver só na radicalidade, aí né, é o que eles nos rotulam, né, que nós somos radicais. Né? Aí fora, nós aqui estamos tudo errado, eles estão certos lá. Essa é a nossa luta, né? Então, viver em comunidade é delicado. É muito delicado e requer muitas virtudes. A pessoa tem que ter virtudes. Paciência, tolerância. O que mais? Obediência. Perseverança, né? Amor, tem mais uma palavra, amor incondicional. Eu amo, mas o Cláudio falou aqui, né? Aquela senhora que veio aqui, ela disse que perdoou. Ali na esquina ela encontrou a vizinha e chamou, vá para o inferno. Né? Não é assim que a gente faz? Eu perdoei. Aí no primeiro problema já... Amor incondicional. E aquela palavra que eu disse ontem aqui rapidamente. Caridade sem limites. E você vive em comunidade. Não é só na Cidadãos do Infinito, é no Salvai Almas, é ali na sacristia da paróquia, é lá no grupo do Carlos, no grupo do Pavan, e assim vai. E aí, eu falei da murmuração, né? A murmuração ela é colocada pelo inimigo para fazer intriga.
né? E aí a gente, cada um, ainda mais quando a pessoa começa a rezar e se dedica a Deus, ela já acha que já se santificou, né? E aí ela começa a ver os defeitos nos outros. Não, porque eu sou perfeito, né? E os outros é que têm problemas, né? E aí quando a pessoa não aguenta ficar calada, às vezes ela ofende e tal, e começa então a dificuldade de viver em comunidade. Porque lá em Filipenses, o apóstolo diz, façam tudo sem queixas nem discussões. Pode isso? Façam tudo sem queixas e sem discussões. E não se queixem uns dos outros para não serem julgados. Ai, que difícil isso, né? E o Tiago disse, né, que a língua é um órgão, um pequeno órgão do corpo, mas faz um estrago enorme. A língua, né? Por isso que ficar quieto agora até 14h vai ser uma graça, né? Nós vamos deixar de fazer muito pecado nessas 2 horas aí. Que diz que uma pequena fagulha incendeia uma floresta, né? Tem uns que ainda vão soprar na fagulha, né? Daí vai que vai, né? E então, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. É fácil pregar o amor, né? Pregar o evangelho. Precisamos para isso muita humildade, oração, bondade e misericórdia. Nós pedimos, né? Pedimos misericórdia para Jesus. Jesus é misericordioso. E nós somos misericordiosos. Porque suportar uns aos outros é aceitar cada um como ele é. Que eu não tenho capacidade de mudar uma pessoa. Eu posso me mudar, né? Isso até o psicólogo ensina para a gente. Eu posso mudar, mas eu não consigo mudar o Reinaldo. Porque é ele que tem que mudar, não eu que vou mudar ele. Eu posso sugerir algumas coisas para ele, rezar por ele, mas a decisão de mudar, ou a decisão de parar de fumar, de parar de beber, tem que ser uma decisão pessoal. Então, a suportar as pessoas como elas são e ajudá-las, né? Essa, então, o apóstolo Pedro diz, né, acima de tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Às vezes amor, uma demonstração de amor é calar a boca, né? Não responder. Porque quando você responde, você está assoprando naquele incêndio que está começando ali, né? Dá uma soprada. E vai aumentando o incêndio. Então, a vida em comunidade, além dessas virtudes de fé, de confiança nas pessoas, de humildade, sacrifício, de obediência e coragem, né? Coragem de falar, de dizer as coisas, de sugerir, de trazer ideias para a harmonia da comunidade. E aí a gente tem uma palavra que fala lá nas encíclicas sociais na igreja, né? Viver em comunidade é viver o desinteressado interesse. Com desinteressado interesse.
Uma obra de Deus, uma obra apostólica, ela requer o desinteressado interesse. Que às vezes a gente faz porque fui eu que fiz. Aí não é desinteressado. O desinteressado interesse que requer uma obra apostólica é fazer por amor a Deus, por amor aos irmãos, e não para ganhar pontos, né? Não é uma competição. Se tem competição, tem problema. Então, para viver em comunidade, duas coisas são muito importantes: a obediência e a assimilação do carisma. Ninguém está dando bola para isso. Qual é o carisma da comunidade? Qual é o carisma aqui? Qual é o carisma lá? Né? E a gente aprendeu que o carisma é uma coisa sobrenatural. Né? O carisma não é... Ele é sobrenatural. Então você tem que conseguir, para viver o carisma, você tem que conseguir assimilar o natural com o sobrenatural. E aí requer uma vivência, uma experiência e assimilar bem isso, né? Primeiro é preciso se colocar diante de Deus no dia a dia e você vai escutando o que Deus está falando, né? Porque uma pessoa que está no coração de Deus, ela percebe o que Deus fala. Não precisa perguntar para Nossa Senhora todo dia. Você vai rezando, vai vivendo e vai percebendo. Tem uns que têm mais percepção, outros menos, né? E então, o segundo passo importante é enquadrar esse natural no sobrenatural. Isso é um desafio para nós, colocar o sobrenatural no natural. Porque o carisma está na ordem da graça. Por isso que ele é sobrenatural. Então nós temos que submeter a nossa lógica natural ao sobrenatural. E aí nós nos perdemos. Isso é um pouco filosófico, né? Mas é muito importante a gente estar presente nisso. Na verdade, é um salto no escuro. Você entrar numa comunidade, participar de uma comunidade, é um salto no escuro. Você não tem garantia nenhuma como que você vai se adequar, vai assimilar, né? O padre Francisco passou por aqui há pouco. Onde é que ele está? Está aí? Está lá atrás. Ele, quando chegou na comunidade, ele disse assim: eu, em todos os lugares que eu vou, eu procuro me adaptar àquela comunidade. Né? Nós já tivemos casos de pessoas que chegaram à nossa comunidade que, não, está tudo errado aqui, agora vamos fazer o seguinte. Para um pouquinho. Né? Assimilar, se adaptar ao carisma daquela comunidade, daquele grupo. Se o grupo quer rezar só um terço em cada reunião, é um terço. Se quer rezar um rosário, então vamos rezar o rosário. Ah, mas aquele grupo gosta de rezar outras coisas, então eu vou entrar lá, não posso chegar lá e dizer, não, está tudo errado.